Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, passamos então ao 9º artigo do Credo, que é de particular importância na situação atual da Igreja, né? Nós vamos ver algumas coisas bem relevantes, né? Bem, lembrando, né? Peço que se evite toda conversa, distração, vamos nos concentrar, né? Às vezes, bom, pelo microfone não chega a me atrapalhar, mas às vezes atrapalha quem está do lado, né? Bom, então, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Esse é o 9º artigo do Credo, né? Bom, igreja, no sentido largo, amplo, é a reunião de pessoas convocadas por Deus. Atenção, não estou dando aqui a definição de igreja católica, tá? Mas do termo igreja, o que significa igreja, de um modo geral? Reunião de pessoas convocadas por Deus, né? Bem, nós podemos falar, né, na Igreja Católica de 3 igrejas. A igreja triunfante, os santos e os anjos no céu, né? Já estão então no triunfo, na glória, vendo Deus face a face. Os anjos depois daquela provação inicial em que os demônios caíram, e os santos depois da vida aqui na terra. Também a igreja padecente. Então, as almas que padecem, que sofrem no purgatório. E a igreja militante. Somos nós que estamos militando, pelejando, combatendo aqui nesta terra. Nós vamos falar das relações entre as 3 igrejas, né? Rezar pelos santos, etc. No artigo seguinte, no mesmo artigo, na segunda parte, comunhão dos santos. Então, essas 3 partes da igreja constituem uma só igreja, porque tem uma mesma cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, uma mesma finalidade, a felicidade eterna, a glória de Deus, e o mesmo Espírito que as anima, que lhes dá a vida, que é o Espírito Santo. É uma só igreja, a mesma cabeça, Jesus Cristo, uma mesma finalidade, que é a felicidade eterna, a glória de Deus, e o mesmo Espírito que as anima, que é o Espírito Santo. O 9º artigo do Credo se refere especialmente à igreja militante, a igreja nesta terra. É muito importante esse termo de igreja militante, né? Hoje nós hoje se ouve com muita frequência, né, outras expressões de igreja peregrina, igreja em caminho, né? Não são completamente injustas as expressões, mas dá-se um ar de irenismo, né? Vai dar tudo certo, sem problema nenhum. Não. Temos que combater, militar, combater pela salvação da nossa alma. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, que o reino dos céus é dos violentos. Não é de músculo, não é de bater. Os violentos quer dizer aqueles que combatem pela salvação da sua alma, fazem sacrifícios, né, por Deus. Então, o 9º artigo se refere especialmente à igreja militante.
Nós temos que ver, então, qual é essa igreja. Ou, em outras palavras, nosso primeiro ponto aqui, como é que eu posso reconhecer qual é essa igreja de Cristo na terra? Qual é o reino de Deus, o reino dos céus na terra? Qual a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Tem mais de uma? Só uma? Evidentemente, só uma, né? Mas vamos ver. Nós temos o primeiro caminho, né, para conhecer a Igreja de Cristo, é o que nós chamamos via do primado. Nós vamos, então, considerar a Sagrada Escritura, os Evangelhos, as palavras de Nosso Senhor, e mesmo depois da morte dele, o que acontece nos Atos dos Apóstolos, o que é dito nas Epístolas. Então, nós vamos considerar os Evangelhos, em particular, as palavras de Nosso Senhor. E, fazendo isso, nós vamos ver que Nosso Senhor funda, institui a sua igreja sobre São Pedro. Bem, vejamos onde está isso nos Evangelhos. Em particular, São Mateus, 16 e seguintes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Relembremos um pouco o contexto desse episódio. Nosso Senhor está com os apóstolos em Cesareia de Filipe. Cesareia recebeu esse nome, então, em virtude de César. Era uma cidade dedicada ao imperador César, soberano temporal. Se a gente vai ver mesmo a geografia, a topografia do lugar, se sabe que do local onde estavam, em Cesareia, tem uma rocha, uma montanha de rocha imensa. Nosso Senhor pergunta aos discípulos, quem dizem que é o Filho do Homem? Quem estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que é Elias, São João Batista, etc. Nosso Senhor, vocês, quem diz? São Pedro fala, em nome, tomando a palavra, em nome dos outros, e diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Nosso Senhor responde, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não há dúvida, se a pessoa é honesta, que Nosso Senhor está falando com São Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu, Pedro, edificarei a minha igreja. Alguns protestantes vão dizer o argumento, não, Nosso Senhor fez assim, tu és Pedro, sobre esta pedra, então é complicado, E não condiz com nada do que está aqui. E depois, Pedro e pedra, em português, muda a letra final. No original aramaico de Nosso Senhor falando, a mesma palavra. Tu és Céfas, e sobre Céfas edificarei a minha igreja. Como em francês, por exemplo, tu es Pierre, e sur cette pierre, je bâtirai mon église. Então, a mesma palavra. Claro que nós vamos falar em francês lá, estou só dando um exemplo. Como em português não fica tão clara a ideia, de que é a mesma palavra, então que é claro que o Nosso Senhor está falando com São Pedro. Inclusive, o Nosso Senhor mudou o nome de São Pedro. Bem, então tu és Pedro, sobre essa pedra
edificarei a minha igreja. Como diz São Pedro, Simão, né? Simão, filho de Jonas. Bem, inclusive, justamente, São Pedro responde: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo? Nosso Senhor começa, aqui já não é nem o início da resposta, nosso Senhor começa dizendo: Simão Barionas, Simão, filho de Jonas, dizendo quem é São Pedro. E depois, também, Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós já temos alguns dados importantes, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, no singular. Nosso Senhor tem uma igreja, que é a sua única esposa. Então, Nosso Senhor responde, São Pedro responde dizendo quem é Nosso Senhor, e Nosso Senhor, então, vai responder a São Pedro dizendo quem é São Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra do edifício é que dá o seu fundamento, que sustenta o edifício, que dá toda a unidade para ele. Numa igreja, quer dizer, numa sociedade, o que é essa pedra que dá o sustento, o fundamento, a unidade? A autoridade suprema. Uma sociedade, o que dá o seu fundamento, o seu sustento, a unidade, é a autoridade suprema nessa sociedade. Então, ao dizer, Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, quer dizer, tu serás a autoridade suprema da minha igreja, dando a ela unidade e sustento. Claro, né, em virtude da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o chefe invisível da igreja, o chefe visível, o vigário de Cristo na terra, São Pedro e seus sucessores, o Papa. Então, Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós veremos um pouco mais para frente, mas aqui quer dizer que a igreja é indefectível, ela vai continuar existindo e existindo tal como o Nosso Senhor fundou, e sem mudar a sua doutrina, sem mudar a constituição que lhe foi dada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja hierárquica, monárquica, né? Apesar das tentativas, né, de colegialidade, etc. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Nosso Senhor usa essa expressão para os contemporâneos dele, uma coisa muito clara, né? Naquela época as cidades eram muradas, tinha uns muros. Quem possuía as chaves detinha todo o poder sobre a cidade, né? Então, nós vamos dizer, te darei a chave do reino dos céus, está dando todo o poder, toda a autoridade para São Pedro. Ainda tem um resquício disso, né? Quando, por exemplo, de modo honorífico, né, se dá as chaves da cidade a uma personalidade, né, reconhecendo o bem que ela fez pela cidade, sua importância, etc. Mas isso era muito claro, tanto é assim, no Antigo Testamento, né, tem algumas menções a isso. Inclusive, se diz, né, num salmo sobre Nosso Senhor, que não sei se é realmente salmo, mas que o seu poder está sobre os seus ombros. Porque era uma chave considerável, era uma portinha assim, né, de madeira, e se carregava essa chave pesada, considerável, nos ombros, né? Então o poder estava sobre os ombros. Então era uma expressão claríssima, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. E ainda, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será ligado no céu. Tudo, né? Claro que São Pedro e os papas têm uma limitação do seu próprio ofício, né? Que tem uma finalidade, etc. Mas quer dizer, está dando o poder supremo a São Pedro. Um pouco mais adiante, Mateus 18, né?
Nosso Senhor vai dizer para os apóstolos, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Qual é a diferença? Eles podem fazer isso? Podem, sob a autoridade de São Pedro. Que a São Pedro foram dadas as chaves, não aos outros 11. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Et tibi dabo claves regni celorum. Lá na Basílica de São Pedro, né, no Vaticano, é bonito, né, que na parte de cima, né, da igreja, e praticamente circundando toda a Basílica, tem justamente essas palavras de Nosso Senhor. Então, aqui é uma promessa, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligares, etc. Então, aqui é a promessa. É uma promessa incondicional. Não é que São Pedro vai negar 3 vezes Nosso Senhor durante a paixão, né? E ainda assim Nosso Senhor vai conferir esse primado. Em que momento Nosso Senhor confere de fato o primado a São Pedro? Depois da ressurreição, antes da ascensão, naqueles 40 dias que nós falamos que eram importantíssimos. Depois da ressurreição, quando Nosso Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E São Pedro responde sim, né? Nosso Senhor apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Nosso Senhor pergunta 3 vezes, as 3 vezes São Pedro responde sim. Nas 2 primeiras vezes Nosso Senhor diz, apacenta os meus cordeiros, e na última, as minhas ovelhas, né? Os cordeiros são os fiéis, as ovelhas, os pastores, né? Os outros bispos que São Pedro tem que apacentar também, porque detém a autoridade suprema. Pergunta 3 vezes, né, num paralelo com as 3 negações de São Pedro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, é o pastor, aquele que dirige o rebanho, tem a autoridade suprema, né? Nós ainda temos várias outras indicações da autoridade de São Pedro nos evangelhos. Nas listas dos apóstolos, São Pedro sempre o primeiro, ainda que haja alguma outra variação. São Pedro sempre o primeiro. São Pedro está em todos os episódios mais importantes, na transfiguração, na agonia. São Pedro toma a palavra mesmo nessa situação aqui, né? Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Quando Nosso Senhor ressuscita, os apóstolos recebem a notícia, né, das santas mulheres. São João chega ao sepulcro primeiro, mas não entra. Por quê? Porque a autoridade é São Pedro. É ele o primeiro dos apóstolos. Nós vemos também, depois de Pentecostes, quem faz os primeiros discursos? São Pedro. São Paulo se refere a São Pedro. Vai visitar São Pedro em Jerusalém. São Pedro é quem resolve a questão do concílio de Jerusalém. Se os cristãos ainda devem praticar a lei mosaica, né? Não pode comer carne de porco, etc. Evidentemente que se resolve dizendo que se pode comer, né? Que não precisa ser circuncidado, etc. Mas quem toma a decisão final é São Pedro. Bem, então fica claro no Novo Testamento que Nosso Senhor fundou a sua igreja sobre São Pedro. E assim o velho adágio, né, conhecido da pena de Santo Ambrósio, ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde estiver Pedro, lá está a igreja. Ubi ecclesia, ibi Petrus. Onde está a igreja, lá está São Pedro. Então, esse é o primeiro caminho para eu identificar
e que basta, né, por si só, para eu identificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós fundou a igreja que ele fundou sobre Pedro, pelas próprias palavras dele, né, pelos evangelhos, que são históricos, íntegros, né, não foram adulterados, porque vão surgir as hipóteses, né? Isso aqui é uma interpolação tardia. Mas como assim? Todos os manuscritos que nós temos tem isso daqui. Depois uma interpolação tão grave que muda toda a natureza da igreja fundada por Cristo, e na época ninguém falou nada, não se tem nenhum vestígio disso. Destruiu tudo, mas tantas outras heresias, ninguém destruiu tudo, e aqui conseguiram destruir tudo, então são as incoerências, né? E, eu falei, foi em Cesareia, cidade do imperador, da autoridade suprema na ordem temporal, naquela época, para mostrar a autoridade espiritual de São Pedro, a autoridade suprema de São Pedro, né? Bem, bom, outros fatos também, né? O Senhor paga o imposto para São Pedro, né? Que ele coloca a moeda na boca do peixe lá, faz um milagre, paga o imposto para São Pedro. São Pedro que ele faz andar sobre as águas. Então são várias provas, né? E também, além das provas, vários indícios que vão no mesmo sentido. Então, onde está São Pedro? Lá está a igreja. Onde está a igreja? Lá está São Pedro. É evidente que São Pedro não é eterno, né? Ele ia morrer. A igreja, por sua vez, deveria existir até o final dos tempos. Evidentemente, São Pedro precisa de um sucessor que tenha a mesma autoridade que ele, né? Que tenha o magistério supremo, o poder de governo supremo, né? E, então, são sucessores de São Pedro, são os papas. São os papas. Então, lá onde está o Papa, lá está a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira via, a via do primado. A gente vê claramente São Pedro como fundamento da Igreja. A partir de São Pedro, seus sucessores, os papas, né? Nós temos a lista de todos os bispos de Roma, né? Os sucessores de São Pedro. Bem, e só um breve parênteses, né? Vou lá só um erro comum, bom, também não é comum assim, mas um erro que existe entre alguns, né, que têm apreço pela liturgia tradicional, que vão cair no que se chama sede-vacantismo, né? Quer dizer, a sé de Pedro está vacante. Nós não temos Papa porque o Concílio Vaticano II tem erros, e o Papa não pode errar nunca, então se tem erro, ele não é Papa. Então não tem Papa. Então, o que é um raciocínio completamente torto, que o magistério tem graus, nós vamos ver isso provavelmente na próxima aula, né? Mas assim, que a sé fique vacante durante 2, 3, 5 anos, é possível, né? Já teve casos de eleição que demorou um bocado, né, do Papa. Mas que a igreja fique sem Papa durante 30, 20, 30, 40, 50 anos, as portas do inferno prevaleceram. Né? Porque, como a gente falou, a autoridade numa sociedade é que dá unidade, que dá o sustento para ela. Então, se uma sociedade como a igreja, hierárquica, monarca, 50 anos sem um Papa, acabou. Até porque não tem mais Papa, não tem mais bispo. E aí começa o delírio, né? São João vai descer do céu para sagrar o novo Papa.
Aí haja paciência, né? É uma tese. A gente reconhece a falsidade de uma teoria quando ela leva ao absurdo. O sede vacantismo leva ao absurdo. No fundo, né, vai levando a um eclesiovancantismo. Não tem mais igreja. Eu sou igreja. Aí cai no mesmo erro dos modernistas, né? A igreja subsiste em mim, em nós, em células independentes, etc. Então, nada disso. Tem um Papa, que não quer dizer que seja perfeito, que tudo que ele fale seja correto. Nós vamos tratar disso mais adiante, né? Mas o Papa está lá. E é nosso Pai, temos deveres para com eles. Vamos falar um pouco mais adiante. Bom, nós temos também um outro caminho para reconhecer qual é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que é chamada Via das Notas. Via das Notas. O que é essa Via das Notas? Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja com características notáveis, quer dizer, facilmente perceptíveis. Então ele falou, minha igreja vai ser assim, então, para eu ver se é a igreja dele, eu tenho que ver se tem isso. Se não tiver, eu já sei que não é. São 4 as notas da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que nós cantamos ou recitamos no credo no domingo. Una, santa, católica et apostólica. Una, santa, católica e apostólica. A igreja de Nosso Senhor é una, santa, católica e apostólica. E ela tem essas 4 notas, sempre. Então, são características facilmente perceptíveis. Bom, primeira coisa, a igreja de Nosso Senhor é una. Na última ceia, Nosso Senhor diz, ut omnes unum sint, para que todos sejam um. Aí começa o ecumenismo em torno disso, nada a ver. Pio XI, na encíclica chamada Mortalium Animus, explica muito bem o sentido dessa frase de Nosso Senhor. Não é um pedido, um desejo, que quem sabe vai se realizar. Não, é uma coisa que já existe, né? A oração de Nosso Senhor é eficaz. A igreja dele é una. O que é a unidade da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a unidade da fé. Uma só fé, como diz São Paulo, um só batismo, né? Um só Deus, como diz São Paulo. Então, é a unidade da fé. O que faz a união daqueles que seguem Nosso Senhor é a fé. Sem a fé não pode haver união. É o primeiro fundamento. É a fé, é a verdade. Depois, essa unidade da igreja se faz pelo mesmo governo, pelo Papa, né? Um só chefe, que todos devem reconhecer, se unindo em torno dele. Mais uma vez, não quer dizer que o Papa seja infalível em tudo, nós vamos explicar mais para frente, mas reconhecer o chefe supremo da igreja, né? Essa unidade também é uma unidade de culto, quer dizer, os 7 sacramentos, né? Tal como instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, nem mais, nem menos, né? Bom, o último aspecto dessa unidade, menos importante, mas que existe, essa unidade diz respeito também à unidade entre os membros, que cooperam uns com os outros, né? Mas é importante compreender que essa unidade da igreja se faz, em primeiro lugar, pela fé. Depois, unidade de governo, certo? Depois, unidade de culto. Porque hoje se quer uma unidade meramente sentimental. A unidade é estar juntos. Você tem uma fé, eu tenho outra, mas nós estamos aqui juntos. Então, nós estamos unidos em Cristo. Mas que palhaçada é essa, né? Ou não? A fé, a unidade se faz na fé.
em primeiro lugar. Depois, a unidade de governo, reconhecendo o mesmo chefe, sucessor de São Pedro, o Papa. Depois, a unidade de culto. Bem, a igreja, então nós temos que, para achar a igreja de Nosso Senhor, temos que procurar a igreja que seja una, que tenha essas características. Bom, vamos avançando aqui nas notas, no final a gente vai fazer a nossa conclusão. A igreja de Nosso Senhor, outra nota, ela é santa. Essa santidade, ela pode ser de dois modos, né? Ativa e passiva. A igreja de Nosso Senhor é santa. Está claro? Nosso Senhor diz isso, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Né? Toda a pregação de Nosso Senhor é voltada para a santidade. A igreja de Nosso Senhor tem que ser santa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa santidade diz respeito, em primeiro lugar, a uma santidade ativa da igreja. O que é a santidade ativa da igreja? Primeiro, pela sua origem. Ela é fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é santa pelo seu fundador, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é santa pela sua alma, que é o Espírito Santo. A gente já falou. A igreja é santa pela sua finalidade, a glória de Deus e a salvação das almas. A igreja é santa porque tem os meios para santificar. Sua doutrina, os sacramentos, sacramentais. Então ela tem os meios para santificar. Então a santificação ativa. A igreja de Cristo deve ter essa santidade ativa. Tem que ter também a santidade passiva. Quer dizer, a santidade dos membros, não de todos, né? Claro. Mas que haja membros santos na igreja. Em vários graus de santidade. Então, na igreja de Cristo, eu tenho que ver santos. Não todos, mas ver os frutos dessa santidade ativa, né? De modo convincente. Em todos os graus, até a santidade realmente heróica dos santos. Então, a igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo é santa e pecadora? Não. Expressão um pouco comum, infelizmente, e absurda. A igreja de Cristo é santa e santificadora. Certo? Não posso dizer que a igreja é pecadora, isso é um absurdo. Se eu tenho o corpo de bombeiro, serve para quê? Para apagar incêndio. Bom, entre outras coisas. Mas para apagar incêndio. Apagar fogo. Aí tem lá um bombeiro, que ele é incendiário. Aí eu digo, o corpo de bombeiro apaga o fogo e é incendiário. Não, pera lá. Esse bombeiro está indo contra o que manda a instituição. Não posso atribuir à instituição o que a pessoa, o membro da instituição, está fazendo contra ela. Então não é porque a igreja tem membros pecadores que estão indo contra o que manda a igreja, contra o que manda a doutrina, a sua moral, os seus sacramentos, que eu posso dizer que a igreja é pecadora. Isso é absurdo, né? Então, a igreja é santa e santificadora. A igreja é santa e pecadora é uma blasfêmia. Né? A igreja é santa e santificadora, tem membros pecadores. Aí é outra coisa. Mas por quê? Porque estão indo contra a igreja, contra o que manda e contra o que pede a igreja, precisamente. É abominável, né, essa expressão, igreja santa, santificadora, igreja santa precisando de purificação. A igreja não precisa ela mesma, precisa dos seus membros. Né?
Então a igreja é santa e santificadora. A igreja de Cristo é santa e santificadora. Por isso que a igreja não tem que pedir perdão de nada. Perdão pela Inquisição, primeiro não sei se tem que pedir perdão de nada. Tem abuso, é evidente, mas pedir perdão pelas cruzadas também é outro absurdo, não tem que pedir perdão nenhum pelas cruzadas. Bom, houve cruzadas um pouco mais complicadas, né? Mas assim, o motivo das cruzadas que levou a ser usado é excelente. Primeiro aquilo era a terra cristã, era a terra dos muçulmanos que tomaram a força cristã. Depois não deixavam os cristãos fazerem a peregrinação, eram saqueados, assassinados, né, os lugares mais santos. Então, o que é isso? Então, pedir à igreja pede perdão. Não, a igreja pede perdão de nada. Pedir perdão pelos membros da igreja. Não tem muito sentido. Cada um pede perdão por si. Bem, e muita gente se escandaliza, sobretudo com esses escândalos de hoje, né, com relação à moral, né? A igreja que de algum modo falou, não, ele está fazendo isso precisamente, completamente contrário ao que a igreja manda. Na medida que ele faz isso, se afasta da igreja. Então, não posso atribuir à igreja em hipótese nenhuma. Bem, a igreja de Nosso Senhor é também católica. Católica quer dizer universal. Ela deve se dirigir a todos, estar espalhada pelo mundo inteiro, e de ensinar em todos os povos. A gente está citando só uma vez aqui, mas teria várias outras, a gente está fazendo só uma citação, teria outras, né, para cada uma dessas notas. Então, de ensinar em todos os povos, católica, a igreja de Cristo tem que se dirigir a todos e, claro, depois de um certo tempo que ela existe, estar disseminada no mundo inteiro, universalmente. Se não em cada ponto, mas que se possa dizer, realmente é universal. E a igreja de Cristo tem que ser também apostólica, quer dizer que ela vem dos apóstolos. Que ela tem sucessão apostólica na doutrina e no cargo, na função. Nosso Senhor dizia de ensinar todos os povos, após eu morrer, então eles precisavam de sucessores, mais uma vez. Nosso Senhor selecionou um grupo de 12, claramente, e os escolheu, então, e os ordenou como sacerdote na última ceia. Ele lhes deu a missão de ensinar, de governar e de santificar. A igreja de Cristo tem que vir dos apóstolos. Na hierarquia tem que haver sucessão apostólica. Bem, a igreja de Cristo precisa possuir essas 4 notas simultaneamente. Ela precisa ser una, santa, católica, apostólica. A única igreja que se diz de Cristo, que possui essas 4 notas simultaneamente, ao mesmo tempo, a igreja católica, apostólica, romana. Vamos pegar os outros cristãos, os protestantes. Se eu pegar todos os protestantes, tem unidade de fé? Não, por princípio, inclusive. Né? Livre exame. Unidade de governo, 0. Culto, menos. Não, menos não, mas não existe unidade. Né? Na verdade, o protestantismo só continua existindo na medida em que ele se catoliciza, né? Que passa a ter um chefe, um bispo tal, um fulaninho tal, e pronto. Mas se eu pego, os protestantes em geral têm unidade? Nenhuma. Mas se eu pegar uma seita, uma comunidade protestante em particular, vai ter unidade? Vai ter a mesma fé? Vai ter o mesmo governo? Vai. Vai ter santidade? Protestantismo, por princípio, não deveria ter, porque eles negam a possibilidade das boas obras. A ponto de Lutero dizer, peca, né, fortemente, e crê mais fortemente ainda, que é complicado, santidade aí. Né? Bem, se eu continuo pegando uma só comunidade, uma só seita protestante, é universal? Não. Apostólica, começou no século XVI,
Então não tem como. Né? Claro, a gente está caricaturando um pouco, mas assim, como é que a Igreja de Cristo foi fundada? Ela se perdeu durante 1.500 anos e passou a existir de novo no século XVI. E as portas do inferno não prevaleceram. Como é que pode isso? Seria impossível, não tem cabimento. Bem, então se a gente pega os protestantes, que se dizem então cristãos, a Igreja de Cristo, não tem essas notas. Ao menos não tem todas simultaneamente, certamente. Se a gente pega os orientais, os cismáticos, primeiro que são igrejas nacionais, igreja russa, igreja ucraniana, igreja grega. Aqui já no aspecto católico, é nacional, por definição. Né? E eles querem permanecer assim, são igrejas autocéfalas, cada um tem a sua autoridade. Né? Não tem unidade de fé. Em certo aspecto tem a santidade ativa, porque tem os sacramentos, né? Mas esses sacramentos são administrados de maneira ilícita, porque não em conformidade com a autoridade suprema colocada por Cristo. Então não são administrados conforme Cristo quer. Mas bom, se eu pego todos os ortodoxos, né? Quer dizer, os cismáticos, orientais, se eu pego todos, eu vou ter unidade? Não. Eu vou ter unidade de governo, certamente. Às vezes até de fé tem algumas disputas também. Então já não vou ter unidade. Aí eu vou ter a catolicidade. Se eu pegar todos, está espalhado mais ou menos pelo mundo inteiro, talvez, aí não vou ter unidade. Se eu pego uma só, eu tenho unidade, mas não tenho catolicidade. Né? Para ficar nesses dois aspectos são mais evidentes. Né? Os ortodoxos, eles têm um sacerdócio de verdade. Existe uma certa sucessão apostólica, mas que não é legítima, né? Porque não está de acordo com a autoridade suprema. Então, se eu pego essas 4 notas, realmente só a Igreja Católica possui as 4 notas simultaneamente. Então, Nosso Senhor fundou sua igreja com essas características muito claras, muito perceptíveis. E se eu for analisar todo o grupo que se diz seguidor de Cristo, de Nosso Senhor, o único no qual vou encontrar essas 4 notas simultaneamente é na Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os outros grupos, comunidades, igrejas, se pretendem cristãos, não possuem um conjunto dessas notas. Então nós temos aí já 2 caminhos para reconhecer a verdadeira igreja de Cristo. Porque às vezes você vai discutir com alguém que não aceita a autoridade do Papa, você pode usar a via das notas. Depois a pessoa vai ser obrigada a reconhecer a autoridade do Papa. A terceira via, rapidamente, para a gente concluir essa aula, é a via da excelência, ou também chamada via empírica, via da experiência. Nas 2 primeiras vias, nós partimos de Nosso Senhor Jesus Cristo, das suas palavras. Nós vimos que ele fundou com as suas palavras sobre Pedro a sua igreja, que ele fundou uma igreja una, santa, católica e apostólica. Então, nós partimos de Nosso Senhor para conhecer a verdadeira igreja. Na via de excelência, ou na via empírica, a gente faz o procedimento contrário. A gente parte da igreja para chegar à conclusão de que ela foi fundada por Cristo. Como é que funciona isso? A gente parte da história e da excelência da Igreja Católica. Se a gente vê a história da igreja, o seu desenvolvimento, tão perseguida e crescendo. A gente vê justamente que ela não mudou na sua constituição, né? Na sua doutrina, na sua moral, isso apesar das perseguições externas, da miséria de muitos de seus membros, mesmo na hierarquia, apesar das tentativas de mudar essa doutrina. Então, a igreja já durando praticamente 2000 anos. A gente considera a história, a excelência, todo o fruto que a igreja deu também, né, para os homens, frutos de santidade heróica em muitos de seus membros, mesmo a santidade, se não chega a ser heróica, mas um número ainda maior de seus membros, né, como isso mudou a face da terra. Além de vários outros frutos que a gente às vezes nem se dá conta, né? Mesmo hospitais, né?
Bom, as universidades, que hoje são uma calamidade, mas poderiam ser boas e ter origem na igreja. Né? Então, a gente parte da história e da excelência da igreja católica, apostólica romana, para concluir que a única explicação para isso, para esse fato, para tudo isso que a gente vê ao longo da história com ela, a única explicação para isso é que ela tenha sido fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As outras são falsas. Né? Então, é impossível, né, que haja mais de uma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as igrejas se contradizem nas suas doutrinas. Então, se há uma contradição, não podem ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, não pode ser verdadeira a Igreja Católica que nosso Senhor está realmente presente na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade, e o protestante que diz que não tem que ter devoção a Nossa Senhora, ou que o Papa não é o chefe supremo da igreja, o ortodoxo que diz que o Papa não é o chefe supremo da igreja, ou que você pode casar 2 vezes, etc. Bem, então são essas 3 vias, né? A via do primado, então, partindo de São Pedro, desse primado que Nosso Senhor lhe conferiu. A via das notas, considerando essas 4 notas, 4 características perceptíveis que Nosso Senhor deu para a sua igreja, colocou na sua igreja. E a via da excelência, ou via empírica, né? Considerando a igreja, a sua história, a sua excelência, para chegar à conclusão inevitável de que ela foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia o cardeal Newman, né? Bom, não são exatamente as palavras, mas conhecer a história é se tornar católico. Né? Se realmente se conhece a história, né, que não é essa que nos contam aí, infelizmente, né, nas escolas e nas faculdades, conhecer a história é se tornar católico, porque conhecendo a história, a gente vê a ação da igreja, né, a gente vê a igreja e vendo a igreja, a gente vê a mão de Deus. E reconhece que essa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tem alguma questão? Diga. Se os ortodoxos voltassem para a igreja, Sim. voltaria só uma parte deles, por exemplo, que você disse que eles são divididos nacionais? Não, justamente, cada um tem seu chefe, né? Cada uma dessas igrejas tem um chefe. Tem um patriarca, ou às vezes recebe outros nomes. Então é caso a caso. Houve, né, cismáticos que voltaram, e houve concílios com essa finalidade, concílio de Florença, por exemplo. Mas o que acontecia? Tinha lá o grupo e voltava parte dele. Né? São os católicos chamados uniatas, né? Os católicos orientais uniatos, unidos a Roma. Então é grupo por grupo a princípio. Até porque eles divergem entre eles também. Sim. Eu ouvi dizer que informação que eu ouvi dizer que católicos podem tomar a Eucaristia de uma missa ortodoxa. Não. Não, realmente não pode, porque não ser um caso realmente extremo. Mas estou sem missa aqui num domingo e vou receber, vou na missa lá e vou receber a comunhão, não. Existe a missa, existe a presença real, mas eu não posso receber a comunhão uma participação na missa. E aquela missa, sendo celebrada sem ser sob a autoridade instituída por Cristo, que é o Papa, essa missa, no fundo, não é agradável a Deus. Então, também não posso comungar, né, dela. Não, é outro caso, porque até a Santa Sé autoriza explicitamente nesse caso. E aí a questão de... Bom, as comunhões já foram levantadas, né, para ficar um aspecto mais claro. E depois também saber se realmente se foram as comunhões válidas ou não. Então, toda uma outra questão. E é um pouco diferente dos cismáticos, né? Porque ali também tem um problema de fé, não reconhecem a autoridade do Papa na fraternidade, fazem profissão de reconhecer a autoridade do Papa. Claro que tem muita coisa na fraternidade, mas o princípio geral
né? Então é um pouco distinta a situação, não dá para fazer uma equivalência não. Algum outro? Sim. Se eu posso pontuar, Sim. a questão de uma das excelências da igreja é a própria lista dos livros canônicos e a conservação das Sagradas Escrituras, que os escrituras justamente, que não é uma coisa arbitrária, né? Tem uma história por trás disso, não foi alguém que chegou a isso aqui, não é, como a gente viu, Lutero faz, por exemplo, com os macabeus, né? Isso é fruto da igreja. Sim, exatamente. A Sagrada Escritura, o cânon, né, da Sagrada Escritura, vem da igreja, vem da tradição, né? Lá no fundo, diga. O senhor, quando estava falando da questão do juízo, usou uma expressão que eu já tinha visto em algumas outras situações, mas que eu tenho tanto de medo assim, de compreender dessa forma. Assim, principalmente alguns santos místicos, eles falam como que a alma humana, no juízo, como se ela se condenasse, ela visse o próprio estado, ela visse que, digamos assim, estava precisando se purificar, algo dessa natureza. Eu sei que tem um caráter místico e deve ter uma explicação diferente. Não, a questão é só fazer uma pequena distinção, né? Não é que a alma se condena. Assim, claro que no fundo tem um pouco disso também, mas assim, é porque o Senhor vai mostrar claramente o estado daquela alma, entendeu? E nisso já está a sentença. Agora, o fato da alma, e depois dessa sentença, a alma vendo seu estado, ela se dirige como que, naturalmente, ao lugar que lhe convém, pelo estado da sua alma, né? Então, né, nós vai pegar a força e vai mandar a alma para aquele lugar, né? Nesse sentido. Então, a alma se dirige ao lugar que lhe convém, mas a sentença, né, o julgamento, é dado justamente nessa manifestação que é feita por Nosso Senhor, a alma do seu estado. Certo? Muito bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V e São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.